Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da prova de História do Brasil do Instituto Rio Branco, concurso CESP. Hoje nós vamos resolver a prova do ano de 2019 de História do Brasil. Nesse ano de 2019, a prova, no caso eu estou no modelo D, a prova de História do Brasil foi da questão 44 até a questão 54. Entretanto, no vídeo de hoje, nós vamos resolver apenas a questão 44, 45 e 46, tendo em vista a complexidade das questões. E a questão de História do Brasil, assim como de outros vídeos de resolução de questões da prova CESP do Instituto Rio Branco, segue a mesma linha de você tentar identificar se os itens estão corretos ou errados, se os itens estão certos ou estão errados. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão 44. Questão 44 vai trazer um texto de contextualização dizendo o seguinte: considerando as forças políticas e sociais atuantes no decorrer do ano de 1945, fica evidente que a corrente anti-Estado Novo era numericamente limitada e de extração social e política bem definida. No outro extremo, posicionava-se parte da população brasileira comprometida com o projeto social getulista-trabalhista, getulista-trabalhista. Entre 1945 e 1964, viveu-se uma fase da trajetória nacional brasileira que, apesar das inúmeras contradições que a marcaram, encontrou na efervescência da vida partidária uma efetiva contribuição para a ampliação da prática da democracia política no Brasil. Texto da Lúcia de Almeida Neves Delgado, Partidos Políticos e Frentes Parlamentares. O que ela está falando? Está falando de um período histórico entre 1945 e 1944, denominado pela historiografia de República Populista. Então, o que a questão ela quer saber? Como estava estruturado as forças políticas dominantes naquele momento histórico, ou as forças políticas que tentavam disputar o poder, ou que disputavam o poder naquele determinado momento histórico. Com base no fragmento do texto apresentado como referência inicial, em relação à experiência histórica brasileira entre 1945 e 1964, julgue C ou E os itens a seguir. Vamos lá. O item 1, ele vai trazer a seguinte informação: estimulada pelos fortes ventos liberais que se expandiam no pós-Segunda Guerra Mundial, a vertente contrária à ditadura varguista contemplava desde empresários a bacharéis e militares, sobretudo da aeronáutica, tendo-se concentrado a partir da queda do Estado Novo na União Democrática Nacional, UDN. Essa alternativa ela está correta. Por quê? Vejamos o que acontecia no mundo naquele momento histórico. Por mais que você fala ou entende-se que o Brasil lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, como de fato lutou ao lado das potências comandadas pelos Estados Unidos, inclusive enviando uma força expedicionária brasileira, certo? A partir daquele momento, você tem um processo de democratização do mundo ocidental. Como assim um processo de democratização do mundo ocidental? Instituições liberais aos moldes norte-americanos e a democracia nos moldes norte-americanos estavam muito em voga para se fazer o contraponto tanto ao nazifascismo, derrotado na Segunda Guerra Mundial, quanto ao stalinismo, ou melhor dizendo, ao socialismo representado pela União Soviética. Então, você tinha, certo, fortes ventos liberais que expandiam do pós-Segunda Guerra Mundial, e o regime do Vargas, o regime do Estado Novo, instalado em novembro de 1937, já apresentava sinais de grande enfraquecimento. Porque a leitura que eles faziam naquele momento histórico, uma das leituras, são várias que se podem ser feitas,
é que o regime de Vargas havia sido adequado para aquele momento de luta contra o nazifascismo e de grande disputa, certo, ali no âmbito europeu, no concerto no mundo ocidental daquele período histórico e na recuperação econômica necessária após a crise de 1929, mas que já não estava mais sendo adequado, certo? E a corrente contrária à ditadura varguista, ela era composta por empresários, por bacharéis, por militares, sobretudo da aeronáutica, o que seria, de certa forma, uma incoerência, né? Porque quem criou a Força Aérea Brasileira em 1941 foi Vargas, foi durante o Estado Novo. Mas você tinha na figura do brigadeiro Eduardo Gomes como um opositor àquelas instituições, certo? E aí formou-se um partido chamado União Democrática Nacional que reunia as forças contrárias ao varguismo, certo? Então você, quando instituiu-se os partidos políticos ali um pouco depois da queda de Vargas, admitiu-se a volta dos partidos políticos, criou-se essa chamada União Democrática Nacional, que era um partido que estava longe de ser hegemônico. Você tinha várias correntes ali dentro da União Democrática Nacional, uma banda de música, um exemplo, mas não vem a questão nós aprofundarmos nisso, certo? Portanto, a alternativa 1, ela está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, ó. O Partido Social Democrático, PDS, a mais poderosa força político-partidária do período, equilibrava-se ideologicamente entre o liberalismo udenista e o trabalhismo de inspiração getulista, mantendo uma posição de centro que impedia nos períodos eleitorais alianças ou coligações com ambas as correntes. Essa alternativa ela está errada e tem alguns pontos nessa questão que a invalida. Por exemplo, o PSD ele foi um partido fundado mais ou menos nesse período histórico da UDN e do PTB, certo? E cuja figura, uma das figuras mais conhecidas, que se tornou a figura mais conhecida, foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Mas não era a força política mais poderosa do período, era o trabalhismo getulista, conforme se coloca aqui, ó. Ele mostra que, ó, no outro extremo, posicionava a população brasileira comprometida com o processo social getulista e trabalhista. Essa era a força hegemônica daquele momento histórico. Tanto é que o apoio de Vargas foi essencial para que Eurico Gaspar Dutra fosse eleito presidente da República em 1946. Ou seja, o apoio de Vargas, que estava um pouco magoado com o general Eurico Gaspar Dutra, estava com uma certa preguiça de fazer campanha, ele acaba aderindo no último momento, né? Não veio o caso, mas não era a força político-partidária no momento. Então, e dizer também que ele equilibrava-se ideologicamente entre o liberalismo udenista e o trabalhismo de inspiração getulista é muito complicado, tendo em vista que os partidos políticos brasileiros têm bases sociais difusas, sempre tiveram bases sociais difusas, certo? E bases sociais dinâmicas, elas mudam ao longo do tempo. Talvez esse seja o único período histórico brasileiro, entre 1945 e 1964, em que os partidos mais tiveram bases sociais sólidas e mais fáceis de serem identificadas pela opinião pública, certo? Mas não era esse equilíbrio ideológico entre o liberalismo udenista e o trabalhismo de inspiração getulista. Você pode dizer que o PSD ele reunia vários desses elementos, certo? Tanto de um lado quanto de outro, mas ele era o partido considerado mais de centro. Mas na prática ele foi muito mais trabalhista, certo? Muito mais trabalhista do que liberal udenista. Isso já é uma interpretação minha, certo? Vamos ao item. O item 2 ele está errado, coloque um E aí. Vamos ao item 3 agora. O item 3 vai dizer o seguinte, ó. Várias crises marcaram a trajetória brasileira entre 1945 e 1964, algumas extremamente dramáticas e de consequências marcantes para o país, entre as quais o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954 e a controversa eleição de Juscelino Kubitschek em 1955 e a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Essa alternativa está completamente correta, ela está
certa essa alternativa. Por mais que tenha sido um período considerado democrático, ou a primeira experiência de 30 anos com instituições democráticas, que você pode ver de 45 a 64, ou de 29 anos, conforme melhor dizendo, certo? Corrigindo, certo? Foi uma trajetória extremamente conturbada, certo? Então você teve o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, seguido por uma controversa eleição de Juscelino Kubitschek e controversa posse também. Lembre-se que durante o governo de Kubitschek tiveram várias quarteladas. Lembre-se de Aragarças de Jacareacanga, por exemplo, se quiser pesquisar. Aragarças de Jacareacanga foram sublevações no âmbito da aeronáutica, se não estou enganado. E você teve a renúncia de Jânio Quadros em 1961, em agosto de 1961, que jogou o Brasil em uma incerteza política que terminou com o golpe de 31 de março de 1964, em que o João Goulart foi deposto. Por quê? Porque a renúncia do Jânio Quadros jogou o Brasil numa situação muito, muito difícil, certo? O Jango não era aceito por setores militares. As Forças Armadas eram muito poderosas nesse período histórico. Lembre-se que em 1946, na eleição de 1946, os dois candidatos mais bem posicionados eram militares. Um general Eurico Gaspar Dutra e o outro brigadeiro Eduardo Gomes. Inclusive, o doce brigadeiro surgiu daí, certo? As senhoras que apoiavam o Eduardo Gomes distribuíram doces, chocolates granulados para os apoiadores e falou: esse é o doce do brigadeiro, que era uma patente ali da Força Aérea Brasileira. Eduardo Gomes derrotado pelo general Eurico Gaspar Dutra, certo? Portanto, essa questão ela está correta. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: lançada por Jânio Quadros, tendo à frente o chanceler Santiago Dantas e ampliada no governo João Goulart, especialmente sob a liderança de Afonso Arinos, a política externa independente rompeu com a tradição brasileira de aproximação com Washington e aproximou o país do bloco socialista, à época liderado pela República Popular da China. Essa alternativa ela está completamente errada, não tem cabimento. Realmente, a política externa independente foi lançada ali no governo do Jânio Quadros, tendo à frente o chanceler Santiago Dantas, mas não pode se falar que ela foi ampliada no governo do João Goulart, certo? Mas ela não rompeu com a tradição brasileira de aproximação com Washington e não buscou a aproximação do Brasil com o bloco socialista. Então você tem um erro crasso aqui, certo? Porque a política externa independente ela não era uma política externa voltada para o comunismo. Isso daí é panfletarismo. Essa interpretação ela é muito típica de quem não conhece o período histórico. A política externa independente ela foi uma linha de orientação de política externa brasileira, seguida por vários governos a partir do Jânio Quadros para buscar uma maior proeminência do Brasil no âmbito internacional. Para isso, ele não poderia seguir automaticamente Washington. Mas isso não significava que o Brasil não se aproximava de Washington. Pelo contrário, o Brasil não só era próximo dos Estados Unidos, como seguia o bloco liderado pelo norte-americano naquele momento histórico. Tanto é que o Brasil não entrou no movimento dos países não alinhados. E a aproximação com o bloco socialista, ele não se dá, certo, durante esse período. Ele já se dá no regime militar, no governo do Ernesto Geisel. O governo do Ernesto Geisel que estabelece relações diplomáticas com a República Popular da China num outro contexto histórico. Nós estamos falando da década de 1970, com a detente entre os Estados Unidos e a União Soviética ainda vigente, certo? Você tinha uma China que estava buscando romper certos paradigmas internos a partir da Revolução Cultural, e você tinha uma política externa brasileira do general Geisel, denominada de pragmatismo responsável e ecumênico. Então é um outro contexto histórico, certo? Não tinha o nome de política externa independente, embora ela seguia, na sua essência, política externa independente. A política externa do pragmatismo responsável e ecumênico do Ernesto Geisel,
certo? Então você tem que olhar essa questão como um todo. Por que ela está errada? Ela está errada porque ela está falando que rompeu com a tradição brasileira de aproximação com Washington, não rompeu e não aproximou o Brasil do bloco socialista por meio da liderança da China, sendo que o bloco socialista não era liderado pela China nesse momento histórico, era liderado pela União Soviética. Certo? No tocante à questão 44, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 está errada. A questão 45. A questão 45 vai trazer o seguinte texto de contextualização. Os velhos, as mulheres, os meninos que não têm forças nem armas com que se defenderem, morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética, e aos que podem escapar à morte, desterrando-se às terras estranhas, perdem a casa e a pátria. Não fora tanto para sentir-se perdidas fazendas e vidas, se salvara ao menos a honra, mas também está a passos contados se vai perdendo, e aquele nome português tão celebrado dos anais da fama já o herege insolente com as vitórias e o afronta, e o gentil de que estamos cercados, e que tanto o venerava e temia, já o desprezava. Vieira, esse é o texto do padre Antônio Vieira, sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, um texto organizado por Bose, essencial, padre Antônio Vieira, texto de 2000 e publicado em 2011, foi a edição que os autores utilizaram. Dito isso, vamos ao texto. Considerando as dimensões econômica, social e política da América Portuguesa, julgue certo ou errado os itens a seguir. O padre Antônio Vieira era um daqueles que escreviam muitos sermões, ele, o Santa Rita Durão e outros padres escreviam vários sermões nesse momento do Brasil colonial, eram figuras muito conhecidas na história do Brasil colonial, certo? É importante estudar com atenção o Brasil colonial para fazer a prova do Instituto Rio Branco. O item 1 vai dizer o seguinte, condenada por intelectuais da igreja, como o padre Antônio Vieira, a escravidão indígena foi proibida logo no primeiro século de colonização da América Portuguesa. Sintomas da mudança do padrão de mão de obra indígena para o africano ao longo do século XVI foram o fim das bandeiras da capitania de São Vicente e o início das edificações de reduções jesuíticas, como a de Sete Povos das Missões. Tomem muito cuidado, esse item ele está errado, certo? Primeiramente, você não pode dizer que a escravidão indígena ela foi proibida logo no primeiro século de colonização da América Portuguesa. De fato, a igreja ela deu uma condenada na escravidão indígena, mas o indígena continuou sendo submetido a uma certa servidão e também submetido à guerra justa. Quando o indígena ou um grupo indígena ele não se submetia ao colonizador, ele poderia pedir a guerra justa e matá-lo, certo? Então você não pode dizer que ela foi proibida na sua plenitude. Então aí tome muito cuidado na questão do Instituto Rio Branco com as afirmações taxativas, certo? Quando você fala sintomas da mudança do padrão de mão de obra indígena para o africano ao longo do século XVI foram o fim das bandeiras na capitania de São Vicente. As bandeiras elas não acabaram no século XVI e as bandeiras tinham sim o objetivo de capturar indígenas, mas as bandeiras também tinham o objetivo expansionista de expandir o território, certo? De explorar o território e de achar ouro. Lembre-se que o principal interesse de Portugal na colônia nesses primeiros séculos, principalmente aquilo que impulsionou as expansões marítimas comerciais, era a questão de você tentar encontrar metais preciosos. Esse rumor aumentou quando achou-se a mina de prata
em São Luís de Potosí, em terras espanholas. Certo? Então, as bandeiras elas não foram acabadas no século XVIII, ao longo do século XVIII, certo? Então, você não pode dizer isso daí. As bandeiras também não tinham só o objetivo de capturar índios. É óbvio que eles capturaram, mataram muitos índios, ou pela guerra, ou pelas doenças que eles transmitiam, estupravam muitas índias, faziam todo tipo de atropelo, todo tipo de práticas condenáveis, mas eles não acabaram nesse período histórico. As bandeiras, ou depois substituída pela figura das monções, tem um texto muito bom do Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, chamado de Monções, que trata sobre esse assunto. Portanto, o item 1 ele está errado. Vamos ao item 2. O item 2 vai dizer o seguinte, ó: a escassez de meios nas Forças Armadas Regulares de Portugal para guarnecer suas possessões no ultramar motivou as elites coloniais a organizarem meios de defesa próprios, geralmente sem instrução militar formal. Exemplos disso são a construção, com mão de obra indígena, de um enorme galeão a mando de Salvador Corrêa de Sá e Benevides para a própria empresa de reconquista de Angola, e a expulsão, pelas ordenanças da cidade do Rio de Janeiro, dos invasores franceses liderados por Jean-François Duclerc. Essa alternativa ela está correta. Realmente havia uma escassez de mão de obra em Portugal. Portugal não tinha contingente para povoar a colônia. Então eles tinham que usar de meios considerados pouco convencionais. Não tinha contingente para popular, não tinha contingente para ocupar, para povoar, melhor dizendo, a colônia, e também não tinha contingente militar para manter tudo aquilo, certo? E quando você fala, basicamente, essa alternativa ela está correta, antes de tudo, né? Eu esqueci de falar, essa alternativa ela está correta, quando você fala em que as elites coloniais organizaram meios de defesa próprios, geralmente sem instrução militar formal, é o indivíduo que ele quer colonizar, ele está por sua conta, sem nenhum tipo de instrução formal e sem nenhum tipo de apoio ou respaldo do Estado português no tocante a armas e soldados, certo? Então, isso aconteceu. Por isso que eles são chamados, muitos desses colonizadores, de desbravadores. São chamados de pessoas que vieram com a cara e com a coragem aqui, e muitos desses desbravadores se organizaram em bandeiras, né? Se organizaram em bandeiras, alguns deles eram até mestiços, filhos de mulheres indígenas com o colonizador português. Às vezes o colonizador português ele assumia o filho que ele teve com a indígena, era um mestiço, certamente discriminado naquela sociedade. E assim o Brasil conseguiu-se, a coroa portuguesa conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro, tendo em vista que o contingente, a França tinha mais contingente e tinha tecnologias militares consideradas até mais avançadas, mas o português resistiu bravamente, certo? Salvador Corrêa de Sá e Benevides foi um dos primeiros, como se pode dizer, capitães gerais do Brasil, certo? Portanto, o item 2, a alternativa está correta. Vamos ao item 3. O item 3 vai dizer o seguinte, ó: a descoberta de ouro e a consequente circulação de riquezas na capitania de Minas Gerais atraiu grande número de imigrantes para a região, propiciando o surgimento de um ambiente cosmopolita e intelectualmente sofisticado. Nesse contexto, a abertura das primeiras gráficas na América Portuguesa, autorizadas pelo Marquês de Pombal no âmbito de um conjunto de medidas ditas esclarecidas, que visavam atualizar a relação entre metrópole e colônia, contribuiria para catalisar a circulação dos ideais revolucionários do iluminismo local. Essa alternativa ela está errada. Por que ela está errada? De fato, a descoberta do ouro e a consequente circulação de riquezas na capitania das Minas Gerais atraiu grande número de imigrantes para a região. Inclusive, muitas pessoas que moravam no litoral brasileiro escreviam para os seus parentes em Portugal, escreviam cartas para os seus parentes em Portugal, os instando a virem ao Brasil tentar descobrir ouro ali nas Minas Gerais.
Entretanto, ele coloca que isso atraiu, que isso propiciou o surgimento de um ambiente cosmopolita e intelectualmente sofisticado. O Brasil, nesse momento histórico, não tinha um ambiente cosmopolita, menos ainda intelectualmente sofisticado. Nós estamos falando de uma população em que, base de um contingente que somente 0,5% a 1%, mais ou menos, estatísticas não muito confiáveis, sabiam ler e escrever. Certo? E o que catalisou a circulação desses ideais revolucionários do iluminismo, que também teve no Brasil? Tanto é que a Inconfidência Mineira foi inspirada na questão do iluminismo e na esteira da Revolução Francesa. Mas esses indivíduos, eles não tomaram contato com ideias iluministas aqui. Muitos deles tomavam contato com ideias iluministas quando iam estudar na Europa, que era muito mais difícil você filtrar ideias iluministas na Europa do que aqui na colônia. Aqui na colônia era muito mais fácil. Não é como hoje, certo? Que você tem todas as possibilidades e tecnologias no setor da comunicação. Nós estamos falando no momento histórico, em que você caminhar 30 quilômetros, às vezes demorava um dia inteiro. E uma carta poderia demorar 2 anos para chegar da colônia até a metrópole europeia. Portanto, essa alternativa ela está errada, e o que invalida a questão é o que eu grifei de amarelo. Vamos à questão 4 agora. O item 4 vai dizer o seguinte: anulado o Tratado del Pardo de 1761, o Tratado de São Ildefonso de 1777 retomava o princípio do uti possidetis considerado no Tratado de Madrid de 1750 e confirmava para a coroa portuguesa os territórios ocupados no centro-oeste e na Amazônia por meio de bandeiras entradas em monções. Essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque o Tratado del Prado de 1761, certo? Ele anulou grande parte das disposições consagradas no Tratado de Madrid, ou seja, o Tratado de Madrid, que foi considerado uma obra diplomática do Alexandre de Gusmão, e de fato foi, certo, um grande feito, né, do Alexandre de Gusmão, o santista que depois, nascido em Santos, que depois ele se torna alguém influente na corte, de certa forma, parente do Bartolomeu de Gusmão, o padre aviador, mas não vem o caso da gente entender isso daí agora. O fato é que o Tratado del Pardo de 1761 anulou muitas das disposições do Tratado de Madrid. Aí veio um outro tratado em 1777 de São Ildefonso, que retomou o princípio do uti possidetis consagrado no Tratado de Madrid de 1750, que seria esse uti possidetis: você ocupou, é seu. Certo? Então, você tem esse princípio, você reconhecia grande parte do território, certo, ocupado pelas bandeiras entradas em monções no interior brasileiro, ou seja, aquilo que foi ocupado pelos portugueses para além do Tratado de Tordesilhas de 1494 foi reconhecido pelo Tratado de Madrid de 1750, anulado temporariamente pelo Tratado del Pardo de 1761 e novamente reconhecida pelo Tratado de São Ildefonso de 1777. Essas são questões políticas, que são questões de negociação política e de negociação diplomática que não são completamente fáceis, que não são fáceis, não são nada fáceis. Portanto, você teve todo esse caminho trilhado para o Brasil expandir o seu território. Então, essa alternativa ela está correta. Na questão 45, a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 ela está correta. Vamos à questão 46. A respeito das origens do processo de independência do Brasil, julgue C ou E os itens a seguir. Item 1. Tal como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana de 1798, também conhecida como Revolução dos Alfaiates, foi uma sublevação formada pela elite econômica local, descontente com os altos impostos cobrados na colônia. No caso da Conjuração Baiana, um dos principais pleitos dos revoltosos
era a abertura dos portos brasileiros com vistas a permitir a aquisição de algodão britânico a preços mais econômicos. Essa alternativa ela está errada. Onde que está o erro dessa alternativa? Eu já vou grifar aqui de amarelo. Por exemplo, tal como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana também ficou conhecida como a Revolução dos Alfaiates. Ela ocorreu em 1798. Entretanto, ela não foi uma sublevação formada pela elite econômica local, que estava descontente com os altos impostos cobrados. Isso ocorreu lá em 1817, na Revolução Pernambucana, que é outro assunto, que é outro momento histórico. Nós estamos falando de quase 20 anos depois, certo? Ela foi uma sublevação formada pelo povo de baixo, pelos alfaiates. E os alfaiates, eles estavam revoltosos, certo? Porque eles pediam a abertura dos portos brasileiros com vista à aquisição do algodão britânico, que era mais barato, ou seja, eles estavam descontentes com o pacto colonial. E você ir contra, se insurgir contra o pacto colonial nesse momento histórico, não era bem visto pelas autoridades metropolitanas, razão pela qual o movimento foi rapidamente esmagado pela colônia portuguesa, pela metrópole, melhor dizendo, portuguesa. Portanto, na questão 46, o item 1, ele está errado, e o que invalida a questão é a base social da sublevação formada, certo? Que não foi pela elite econômica local, foi pelos alfaiates, pessoas simples, não pertenciam à elite econômica local. O item 2. O item 2 vai dizer o seguinte: o estímulo ao desenvolvimento econômico do Brasil, decorrente dos primeiros alvarás decretados por Dom João VI, logo ao chegar ao Rio de Janeiro em 1808, foi tolhido pelo Tratado de Comércio e Navegação com o Reino Unido. Apenas em 1815, após a derrota de Napoleão em Waterloo, o príncipe regente elevaria a condição jurídica do Brasil como unidade integrante ao Reino Unido de Portugal e ao Gávea, concedendo ao Brasil os mesmos direitos políticos e econômicos de Portugal. Essa alternativa ela está correta. Realmente, a vinda da família real para o Brasil em 1808, ela deu um estímulo e um impulso ao desenvolvimento econômico do Brasil, certo? E realmente, ali, naquele Tratado de Comércio e Navegação com o Reino Unido, ou seja, a abertura dos portos às nações amigas, permitiu muitas possibilidades, mas não ao Brasil, e sim muito mais aos banqueiros e capitalistas ingleses, aqueles que financiaram a vinda da família real para cá, porque Portugal não dispunha de uma logística de transplantar a corte para a colônia, certo? Hipótese que já havia sido aventada em outros momentos históricos, mas não vem o caso aqui para nós falarmos, certo? Foi apenas em 1815, após a derrota de Napoleão em Waterloo, que o príncipe regente eleva a condição jurídica do Brasil como unidade integrante ao Reino Unido, a Portugal, certo? Concedendo ao Brasil os mesmos direitos econômicos de Portugal. Ou seja, se os capitalistas ingleses, melhor dizendo, foram beneficiados em 1808 com a abertura dos portos, certo? E Dom João VI não podia conceder o mesmo status para os comerciantes brasileiros, ele elevou o status do Brasil de colônia para Reino Unido a Portugal. Então, o Brasil ele deixa basicamente de ser uma colônia oficial de Portugal nesse momento histórico. Deixa de ser uma colônia de Portugal não significa emancipação política de Portugal. Ele ainda estava atrelado a Portugal. Posteriormente, ali nas cortes de Porto e de todos os desdobramentos que ocorreram após 1820, da Revolução do Porto, em que quiseram impor uma Constituição inspirada na Constituição de Cádiz espanhola de 1812, tenta-se retornar o Brasil ao status de colônia, repactuando, melhor dizendo, o pacto colonial. Isso precipita, de certa forma, a separação e o grito de independência. Então, você tem todo um contexto político ali
que favoreceu a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve, e a concessão ao Brasil dos mesmos direitos políticos e econômicos de Portugal. Os mesmos direitos, mas na prática pelo no mútuo, mas a historiografia consagra isso daí. Portanto, no item 2, a alternativa está correta. Vamos ao item 3. O item 3 fala de uma revolução que eu já havia falado aqui, né? Daquela 20 anos depois da Revolução Pernambucana. Vamos lá, vou ler primeiro, depois a gente conversa sobre ela. A Revolução Pernambucana, deflagrada em 1817, embora tenha sido rapidamente debelada, teve forte repercussão nas elites provinciais brasileiras, particularmente em regiões distantes do Rio de Janeiro. O aumento de impostos e a escassez de interlocução política de que se ressentiu a maior parte das províncias contrastavam com os relatos de uma corte extravagante e perdulária, levando alguns a entenderem a transferência da corte como um colonialismo interno, em que o Rio de Janeiro subjugava as demais províncias brasileiras. Esse item está correto e perfeito com o que aconteceu naquele momento histórico, certo? Os comerciantes pernambucanos, os senhores de engenho pernambucanos foram afetados pelas sucessivas secas ocorridas na década de 1810. Em contrapartida, a corte e a extravagância, a transferência da corte e a extravagância da corte no Rio de Janeiro fez com que eles tivessem que aumentar os impostos. Então, o que os comerciantes e os senhores de engenhos pernambucanos falaram? Nós estamos pagando uma conta, certo? De uma corte extravagante e perdulária, e isso está atrasando a nossa recuperação econômica provocada pela sucessiva seca dos anos anteriores. Então eles fizeram uma revolução, certo? Eles se insurgiram contra a coroa, certo? Decretando o que a historiografia chama de Revolução Pernambucana, que depois, mais tarde, em 1825, se não me engano, vai se colocar na Confederação do Equador, mas essa é uma outra conversa, essa é uma outra história. Esse seria tempo para uma resolução de outra questão, quem sabe. Mas a Revolução Pernambucana ela foi, sim, deflagrada em 1817, certo? Teve forte repercussão nas províncias e o entendimento deles era que tinha um colonialismo interno em que as cortes instaladas no Rio de Janeiro estavam sugando as demais partes do Brasil e os gastos extravagantes e perdulários da coroa estavam fazendo com que a recuperação econômica de Pernambuco fosse atrasada, certo? Portanto, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4. Mais uma vez eu adiantei lá em cima o que está falando da alternativa 4, mas vou lê-la também. Inspiradas nas cortes de Cádiz, que limitaram o poder da monarquia espanhola, deflagrou-se na cidade do Porto, em 1920, uma revolução similar, cujos desdobramentos logo se fariam sentir nos dois lados do Atlântico. No caso do Brasil, o confisco indiscriminado de residências particulares, a inquietação das tropas desmobilizadas após a Revolução Pernambucana e a insatisfação das províncias com as elevações dos impostos minavam a autoridade da coroa. Isso ocorreu, isso está correto. Realmente, inspirada nas cortes de Cádiz, eles fizeram a Revolução do Porto de 1920 e impuseram a monarquia portuguesa praticamente o que as cortes de Cádiz haviam tentado impor a Fernando VII em 1812, 1814. A partir de 1814, o Fernando VII passa a combater a Constituição de Cádiz, não assim de imediatamente, mas ele passa aos poucos a combater os dispositivos da Constituição de Cádiz. Por quê? Porque essa Constituição de Cádiz e também as Cortes de Cádiz da Revolução do Porto estavam querendo pôr um limite à monarquia absolutista. E isso Dom João VI não poderia aceitar, razão pela qual precipitou o retorno do monarca a Portugal, justamente para conter o avanço da Revolução do Porto e a imposição de uma Constituição que lhe limitasse poderes. Certo? Então, isso daí, né, no caso do Brasil, houve esse confisco indiscriminado de residências particulares e a inquietação das tropas desmobilizadas após a Revolução Pernambucana e a insatisfação das províncias com as elevações dos impostos
minavam a autoridade da coroa. E esse debilitamento, esse enfraquecimento da autoridade da coroa, Dom João VI não iria recuperar aqui na colônia. Ele tinha que retornar a Portugal para combater a Revolução do Porto, os desdobramentos da Revolução do Porto, para tentar recuperar o absolutismo, certo? Para tentar recuperar a autoridade da coroa. Então, o item 4 ele está correto, está perfeito, está em linha com o que diz a história. Portanto, na questão 46, o item 1 está errado, o item 2 está correto, o item 3 está correto e o item 4 também está correto. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.